ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Olá, gente! Começando mais um vlog aqui pro canal. E dessa vez sobre o nosso projeto, sim, de King, né? Obviamente. E dessa vez a gente vai ler este livro aqui, que é Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Pra quem não sabe, esse livro aqui ele foi dividido em 2 volumes, né? Então a gente tem esse daqui que é o primeiro e a gente vai ter o segundo. Esse daqui então vai ser o nosso 4º livro do projeto Vlog King. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Na verdade eu já comecei a ler ele, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou desse jeitinho, é o meu jeitinho de ser. E eu já estou na página 104. Eu comecei agora há pouco o 3º conto desse livro aqui, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu estou achando dele até o momento, né? Bom, gente, já no primeiro conto eu achei uma coisa muito louca, porque aqui nesse primeiro conto do livro, a gente vai ter um cara que a mulher dele foi assassinada porque ela foi testemunha de um crime, e aí o criminoso bolou todo um plano pra que ela morresse de forma acidental. Só que esse cara, que é o Robinson, ele tem certeza de que a mulher dele foi assassinada e que foi o criminoso do crime que ela foi testemunha que fez isso com ela. Então ele tem isso na cabeça dele e ele começa a stalkear esse criminoso, porque digamos que ele tem uma boa relação e ele é muito bem de vida, e daí ele não fica preso, né, pelo crime que ele cometeu, etc. Ele meio que responde em liberdade, não sei o quê. E daí ele se torna meio que um stalker desse cara, né, desse criminoso, e ele quer vingança pela morte da mulher dele. Esse cara sempre anda num Cadillac, não sei o quê, e tem toda uma questão envolvida com o Cadillac do cara, e etc. E daí ele decide que ele vai matar esse cara dentro do Cadillac dele. E, gente... é uma coisa muito bizarra, porque tem algumas partes desse conto que parece que ele está ouvindo a voz da mulher dele, sabe? Como se ele estivesse tendo umas alucinações ali. E daí parece que ele fica ouvindo a voz da mulher dele, tipo assim, incentivando ele, etc. E ele fica, mas eu não vou conseguir, não sei o quê. E a mulher dele fica, não, você vai conseguir, não sei o quê, ele me matou, não sei o quê. Então, assim, você não sabe se ele tá perturbado ou se ele de fato ouve a voz da mulher dele. Então você fica nessa coisa de tipo assim, cara, será que ele tá alucinando? Será que realmente ele tá ouvindo a voz da mulher dele? Será que ele vai matar o cara dentro do Cadillac? Como é que ele vai matar o cara dentro do Cadillac? Então você fica nessa perturbação o tempo inteiro, o conto inteiro, tá? E daí, o segundo conto desse livro, a gente vai conhecer o Harold e o Bob. Os dois são irmãos. E, gente, esse conto eu achei muito louco, porque o Bob parece que ele tem um QI acima da média, e com 10 anos de idade ele já se formou no ensino médio, ele já tá indo pra faculdade, não sei o que, tipo, com 10 anos de idade. E o Bob parece que ele tem, tipo, meio que alguns surtos, não recorrentes, mas parece que de vez em quando ele surta por algum motivo, por alguma coisa que acontece, não sei o que, e faz ele ter um estralinho ali, sabe? E daí, gente, ele com toda essa inteligência, não sei o que, eu não sei nem explicar de tão doido que é esse conto. Parece que tem uma cidade ali que chama La Planta, que não tem nenhum caso de homicídio, de crime, de nada, tipo, como se fosse a cidade perfeita, sabe? Ela não tem histórico de homicídio, não tem histórico de tipo, nada mesmo. E ele descobre que nessa cidade, o poço onde fica ali a água, onde os moradores consomem a água, tem alguma coisa nessa água que faz com que as pessoas fiquem tranquilas, fiquem de boa, e por isso que a cidade não tem tantos quesitos em crime, sabe? Não tem, tipo, absolutamente nada, na verdade.
E daí ele decide que ele vai fazer com que essa água vá para outras cidades, sabe? E etc. Vá pro mundo inteiro, no caso. Ele quer salvar o mundo inteiro, ele quer que o mundo siga em paz, etc. Quem não quer, né? Mas daí, gente, alguma coisa dá muito errado aqui. E dá muito, muito errado mesmo. E daí, no final do conto, é uma coisa bizarra. Quem tá te contando a história é o Harold, que é o irmão do Bob. E o Harold ajudou a fazer com que toda essa água chegasse para outras pessoas em outros lugares. E no final do conto, quando ele tá, tipo assim, finalizando o relato dele ali, ele começa a escrever tudo errado. Aí, tipo, ele começa a falar umas coisas que não tem nada a ver. Cara, sério, é muito bizarro. É que não vai dar pra vocês verem, porque é escrito aqui de forma errada, sabe? Tipo, eu lendo, vocês vão entender o que eu tô falando. Só que quando você lê, tentar ler aqui no livro, você vai ver que tem muitas palavras incorretas, muita sintaxe incorreta, tem muita coisa incorreta. Tipo, eu tenho um Bob, seu nome é irmão e eu escavei e tenho uma casa para botar isso dentro aqui, Bob cheia de ar salficante para durar um melão asno, então boazinho. Então, tipo assim... Alguma coisa deu muito errado nessa água que deixou eles, tipo, meio que burros, sabe? O King, ele escreve uns negócios assim, nunca que eu pensaria em escrever um conto onde tem uma água que te deixa burro, sabe? Eu gostei do conto, não foi um conto memorável, nenhum dos dois, na verdade, foi um conto memorável, mas eu espero que tenha contos melhores nesse livro aqui. Agora, atualmente, eu tô no terceiro conto, que é um conto de uma professora, que aparentemente todos os alunos têm medo dessa professora. Eu não sei o que vai rolar aqui, mas eu sei que tem a ver com crianças. King, se você fizer besteira nesse conto com crianças, eu vou ficar puta. Já comecei o vlog aqui, já dei atualizações das páginas em que eu li, né? Eu tô na página 104. Depois, quando eu avançar mais, eu volto pra comentar com vocês o que eu tô achando. Pra mim, é uma das capas mais bonitas de contos dos livros do King. Quando eu ler mais, eu volto pra atualizar vocês sobre o que eu estou achando dessa leitura aqui. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never... Calma, você está no canal certo ainda. Tá tudo certo, Caroline só mudou o cabelo. De novo, né? Mas, gente, hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1, que é o livro do vlog do Projeto King. E, gente, eu tô bem, assim, desanimada um pouquinho com essa leitura, porque não tá sendo nada do jeito que eu esperava esse livro. E, tipo, eu entendo toda essa questão de contos curtos, etc. Só que, gente, tem muitos contos aqui que são bem entediantes e eu não tô curtindo muito essa experiência de leitura com este livro, infelizmente, porque é um livro que eu achei que eu ia gostar muito e, infelizmente, isso não está acontecendo. Assim como todos os livros do King, obviamente, eu, Caroline, pelo menos tirei algumas reflexões deste livro aqui. E uma delas está em um conto na página 143. Eu vou ler pra vocês um pouquinho, porque eu lendo isso aqui me fez ser grata por muitas coisas, sabe? Que geralmente a gente não para pra pensar. Afinal de contas, havia por aí pessoas com câncer, AIDS e a capacidade de memória de periquitos retardados. Quando você olha para as coisas dessa maneira, você logo se dá conta de que ser privado de algumas emoções de beijinhos e abraços é bem pouca coisa. O importante é que, se você consegue esticar os músculos faciais nas direções certas de vez em quando, você está muito bem. Não dói e é fácil. Se você é capaz de puxar o zíper da sua braguilha, gente, eu não sei falar isso. Depois de dar uma mijada, você é capaz de se lembrar de sorrir e parecer afetuoso quando as pessoas esperam isso de você. E aqui o King fala sobre essa questão da gente acabar esquecendo de ser grato pelas pequenas coisas da vida, sabe? A questão realmente de você conseguir subir o zíper da sua calça e fechar o botão da sua calça sem ter a ajuda de ninguém, sabe? O quanto isso é muita coisa e a gente acha, mas eu só tô fechando o zíper da calça, mas muita gente não consegue fazer isso, sabe? Sem a ajuda de outra pessoa. Então, essa questão pegou muito pra mim porque, gente, eu confesso que eu sou uma pessoa que reclama muito das coisas. Eu sou uma pessoa muito reclamona. Eu tô sempre reclamando de tudo. E eu acho que isso se tornou um hábito pra mim, sabe? Reclamar.
E eu sei o quanto isso é ruim e o quanto a gente precisa mudar isso, sabe? Essa questão. Porque só da gente conseguir puxar o ar, sabe? Respirar, já é uma grande coisa. E a gente precisa aprender a, na verdade, agradecer ao invés de ficar reclamando, sabe? Do que a gente não tem. Tem que olhar para as coisas que a gente tem e falar, caramba, gente, eu tenho isso, tal pessoa não tem isso. E eu tenho, e eu sou grata porque eu tenho. Basicamente é as reflexões aí que eu tirei de um livro que não está sendo uma boa experiência de leitura para mim até o momento, porque eu tô achando os contos bem medianos, bem razoáveis. Não teve nenhum conto ainda que me prendeu, acho que só o primeiro conto me prendeu, que é do Cadillac, que eu falei no começo do vlog. Mas os outros estão sendo assim, histórias que ele vai narrando e a gente meio que fica tipo, tá. Mas não teve ainda nenhum conto memorável, sabe? De você realmente lembrar do conto e sentir saudade e vontade de ler aquele conto. Gente, tem um conto aqui que se chama A Gente Se Acostuma. Eu fiz uma marcação aqui que tá dizendo o seguinte, que conto chato. Porque realmente esse conto aqui, ele vai narrando a vida de pessoas de uma cidade. E essas pessoas vão morrendo. Tipo, nada acontece, sabe? Só as pessoas vão morrendo. Eu acho que talvez a intenção tenha sido essa, né? Tipo, a gente se acostuma com as pessoas indo embora, com as pessoas morrendo e com a vida, etc. Só que, gente, não acontece nada. É muito chato de acompanhar. Você vê, então não sei o que nasceu, e aí depois morreu, e aí não sei o que. Você fica tipo, mano, qual é o sentido? Tá, a gente já entendeu que a gente se acostuma com as coisas e etc. Só que no conto não acontece absolutamente nada, sabe? As pessoas só vão morrendo e é isso. E aí você fica tipo, ok. Ainda comentei aqui, nada acontece e a gente só vê vários personagens morrendo aleatoriamente, que final besta. Um dos piores do livro até agora e quase nenhum foi ótimo. Todos bem razoáveis e ok. Basicamente é o que eu falei, os contos estão sendo bem razoáveis, não tem nenhum conto memorável, nenhum conto que me fez ficar, tipo assim, super... Meu Deus, que conto maneiro! E sabe aquela coisa de você querer ler pra você saber o que vai acontecer? Não teve, então tô bem decepcionada um pouquinho com esse livro. Ó, eu já cheguei na página 268 e ainda não teve nenhum conto bom, assim, sabe? Outra reflexão que eu fiz com esse livro aqui é o seguinte. Dentro do conto, alguém fala: ele sempre foi bonitão, disse ela a Darcy uma vez, mas um sem vergonha bonitão continua sendo um sem vergonha. E isso é muito verdade, gente, é muito verdade. Tem muito homem e mulher bonitão, bonitona, que você fica tipo, mas ele é tão gato, mas ela é tão gata, mas não sei o que, mas ele é tão legal, mas ela é tão legal. E, gente, no final das contas, na verdade, essa pessoa é só uma pessoa sem vergonha que vai continuar errando, que vai continuar fazendo vocês de trouxa, vai, sabe? Não quer aprender. E é isso, sabe? Às vezes um bonitão é um bonitão, mas continua sendo um sem vergonha, continua sendo um sem caráter ou uma sem caráter. Enfim, isso é muito verdade porque eu conheço várias pessoas muito bonitonas que continuam sendo sem vergonhas e vão ser assim pro resto da vida delas, porque simplesmente não querem mudar e porque é muito cômodo ser assim, sabe? E a última coisa que eu quero comentar nesse take aqui, gente, é sobre os gatilhos que este livro possui, porque todos os livros do King possuem gatilhos e basicamente é isso, né? Porque se não tiver gatilho, não é o King que tá escrevendo o livro. Vou comentar com vocês os gatilhos que eu achei durante minha leitura, tá? Até a página 268. Tem gatilho para violência contra a mulher e agressão física, violência contra criança e também tem gatilho para assassinato, né? Mas isso daqui já é meio óbvio nos livros do King. E basicamente é isso, gente, que eu estou achando sobre Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Lembrando que esse aqui é o volume 1, ainda tem o volume 2, mas o volume 2 ele tem 200 e poucas páginas, só ele é bem curto. Mas assim, gente, não é uma leitura que está me cativando tanto e não é um livro que eu estou curtindo tanto fazer a leitura, sabe? Eu achei que ia ficar bem mais empolgada por esse livro, mas infelizmente isso não está acontecendo. Vamos ver se no final do livro não rola uma redenção aí e eu ame o livro, né? Espero que sim, eu sei. I won't stop till I hear him say
in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. Bom, gente, voltei pra finalizar o vlog, pra dizer o que eu achei sobre Pesadelos e Paisagens Noturnas volume 1, que eu terminei há uns dias atrás. Terminei uns dias atrás, não vim comentar com vocês porque estava digerindo este livro aqui. E o que eu posso dizer sobre esse livro? Já vou começar falando que foi um livro 2 estrelas. Foi o livro que eu menos gostei de ler do King, né, digamos, sobre os livros de contos dele. E, gente, assim, não sei o que rolou aqui, King. Bom, antes de dizer de geralzão, assim, sobre o que eu realmente achei deste livro, eu diria que não é um livro pra você começar a ler Stephen King, senão você vai achar muito chato, você vai, tipo, desistir do autor no mesmo momento. Porque, gente, esse livro realmente é um livro chato, tá? Eu não queria estar dizendo isso, sério, eu digo isso com meu coração partido. Mas, assim, nem todos os livros do Stephen King vão ser bons, eu tenho ciência disso. Enfim, antes de comentar no geralzão, eu vou comentar algumas coisas que eu marquei aqui, que são 2 coisinhas. Uma coisa que me fez refletir muito é sobre a questão das pessoas viverem coisas muito assustadoras e muito perturbadoras e conseguirem manter a saúde mental, sabe? A sanidade. O personagem faz a seguinte reflexão no conto da página 375. Uma pessoa não conseguia guardar tais imagens infernais, tais experiências infernais e continuar racional, de modo que a mente se transformava numa fornalha, reduzido a cinzas cada uma delas à medida que iam sendo criadas. Então aqui ele faz essa reflexão, né, que até que ponto você conseguiria viver experiências muito ruins e viver coisas muito pesadas e muito perturbadoras, e como ele diz aqui no conto, infernais, e continuar tendo a saúde mental, sabe? E continuar mantendo a sanidade. Eu acho isso muito difícil. Eu acho que quando as pessoas vivem coisas muito traumáticas ou coisas muito perturbadoras, elas não conseguem manter essa saúde mental, sabe? Porque parece que alguma coisa dentro da nossa mente vai se deteriorando, sabe? Ao longo dos anos e ao longo das vivências que a gente tem. Então, quando você não trata isso, quando você, de fato, só vive essas coisas ruins e não trata a sua mente, é como se essas coisas ruins fossem criando raízes dentro de você, sabe? E daí, uma hora, essas raízes, elas vão te enforcar, digamos assim. Então, por isso, gente, que é muito importante fazer o quê? A tal da terapia, entendeu? Façam terapia. Eu faço, não faço, mas eu tenho que começar a fazer. Na verdade, tem que voltar a fazer. Fica a dica pra Caroline que vai assistir esse vlog. E digamos que quando chegou aqui, no final, assim, do livro, teve um conto na página 384. Deixa eu até ver o nome desse conto. O nome do conto se chama, sabe, Eles Têm Uma Banda dos Diabos. Esse é o título do conto. Ele tem mais ou menos 30 páginas ou 20 e poucas páginas. Esse conto eu achei um conto que se salva ali no meio dos demais, porque digamos que os contos que tem aqui nesse livro são bem chatinhos e bem entediantes, assim, você não fica empolgada pra ler ele, sabe? Então esse conto, digamos que eu fiquei um pouco mais empolgada, que eu fiquei um pouco mais assim, o que será que vai acontecer? E esse conto é sobre uma cidade fantasma que habita astros do rock, que já morreram no caso, né? Então por isso que ela é uma cidade fantasma. E eu achei isso muito criativo da parte do King, porque eu nunca pensei em uma história desse tipo, sabe? Uma cidade poderia se desenvolver a partir de astros do rock que morreram e ser habitados por esses astros. Então foi uma coisa que eu achei muito divertida, eu achei muito criativa e também um pouco perturbadora, porque imagina você, sei lá, tá viajando e aí do nada você entra numa cidade e daí você começa a ver várias pessoas famosas que já morreram habitando aquela cidade. Eu ficaria um pouco, tipo... Não, eu não ficaria um pouco, eu ficaria muito assustada. Eu ficaria tipo, meu Deus do céu, o que tá rolando aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu achei essa cidade? Eu não morri? Por que eu tô vendo essas pessoas mortas? Então, eu ia ficar me fazendo vários questionamentos na minha cabeça, com certeza. E esse foi um dos únicos contos que se sobressaiu aos demais, sabe? Os demais, assim, gente, contos que com certeza
eu vou esquecer daqui, sei lá, 2 semanas, sabe? Ou menos. Porque realmente não são contos memoráveis, sabe? Não são os melhores contos do King, eu diria. Então, basicamente, os contos que eu gostei mesmo foi esse, né, da Cidade Fantasma, e o primeiro conto, que se chama O Cadillac de Dolan. Então, os contos que eu gostei realmente de ler neste livro foram 2 contos só. E aqui a gente tem, basicamente... A gente tem 12 contos, então de 12 contos eu só ter gostado de 2 é bem ruim, né, King? Então os contos que se sobressaíram foram esses, né? Mas não é um livro memorável do King. Eu não recomendaria você começar a ler os contos do King por este livro aqui, de jeito nenhum. Porque com certeza você vai achar chato, você vai se decepcionar, e aí vai dar ruim, você não vai mais querer ler o King. Não recomendo que você comece a ler King por este livro aqui. Mas, gente, eu acho que é isso, né? Eu não tive uma boa experiência de leitura com este livro, infelizmente. Tô até com medo de ler o segundo agora, porque eu não sei se ele vai ter essa pegada. Na verdade, a Cia dividiu esse livro aqui em 2, né? Em 2 volumes. Lá fora ele foi lançado como livro único, então ele tem mais ou menos 700 e poucas páginas. O livro lançado lá fora, né? Fora do Brasil. E aqui no Brasil, a Cia decidiu dividir este livro em 2 volumes. Então, talvez o volume 2 siga a mesma proposta desse aqui. E aí, por isso que eu tô com medo, porque vai que eu não gosto, né, do outro livro também. Não é, gente, que eu não gostei desse livro, eu gostei. Só que eu tava esperando muitas coisas a mais, sabe? Eu tava esperando mais, porque eu já li 3 livros de conto do King e só um foi 3 estrelas. E os outros teve uma classificação maior e eu gostei mais. Então, quando chega esse livro aqui e eu dou 2 estrelas pra ele, eu fico, tipo, um pouco triste, sabe? Eu fico desanimada. Mas tudo bem, acontece, gente. Nem sempre os nossos autores preferidos vão escrever coisas extraordinárias, maravilhosas. Às vezes eles vão escrever coisas ruins também e tá tudo certo, tá tudo certo. Mas foi isso, gente, então, que eu achei sobre Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Não recomendo que você comece a ler King por este livro, tá? É isso, gente. Gostei de ler esses 2 contos aí que eu falei. Não foi um livro memorável do King pra mim. Provavelmente eu vou esquecer muito rápido desse livro e dos contos desse livro. Mas tá tudo certo, né? Agora você deve estar se perguntando, né? Mas, Cá, você recomenda esse livro pra fãs do King? Sim, recomendo esse livro pra fãs do King, porque eu acho que é, de fato, uma experiência única que os fãs vão ter. Então, assim, sim, eu recomendo pros fãs do King. Mas se você nunca leu King, ou se você nunca leu os contos do King, eu não recomendo que você comece a ler por este livro aqui, né? A minha recomendação seria, até agora, o 4 Estações. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, de acompanhar a minha experiência de leitura lendo este 4º volume pro Projeto King. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, quais as suas expectativas, se você gostou do vlog. Lembrando que se você quer adquirir o seu exemplar, eu vou deixar o link para compra dele aqui na descrição do vídeo, tá? Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequenina comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar tudo aqui na descrição também. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.